Na última aula nós estamos falando aqui de responsabilidade civil, beleza? Vimos lá que a responsabilidade civil do Código Civil, ela pressupõe esses elementos aqui, esses requisitos, 4 deles, conduta, culpa, nexo e um dano, mas que a responsabilidade civil de consumo, ela parte do pressuposto de que a atividade desenvolvida pelo sujeito, pelo fornecedor no caso, ela traz por si só um risco, e esse risco deve ser assumido pelo fornecedor, até porque a gente lembra que o consumidor ele é presumidamente vulnerável. Então você parte aqui agora de uma responsabilidade que é objetiva, porque ela independe da análise de culpa. Basta que você prove que o fornecedor colocou o produto ou serviço no mercado, que existe um nexo entre esse serviço, esse produto e o dano que você está analisando. Vimos que responsabilidade civil de consumo é classicamente dividida em responsabilidade pelo fato, e aqui um acidente, por um produto ou um serviço defeituoso, e será defeituoso aquele que coloca em risco ou causa dano à vida, saúde e segurança do consumidor. E vimos que essa responsabilidade civil ela pode ser do tipo responsabilidade civil pelo vício, e aqui é um mero vício de inadequação ou de quantidade. Aí nós estudamos toda a parte de responsabilidade civil pelo defeito do produto, ou responsabilidade civil pelo fato do produto defeituoso. Vimos a questão da limitação, né, o FCPI, e na última aula vimos a questão de responsabilidade subsidiária do comerciante, enfim. Na última aula nós partimos para o serviço com defeito, a responsabilidade civil pelo fato do serviço. Aqui, lembrando, todos os fornecedores respondem, a responsabilidade será solidária, e a responsabilidade também é objetiva. Então, só para lembrar aqui, a regra é responsabilidade solidária, responsabilidade objetiva. Essa é a regra. Praticamente todos os casos de responsabilidade de consumo são solidária e objetiva. Exceções. Ela não será solidária na responsabilidade civil pelo fato do produto, que você tem o FCPI, ou seja, o próprio código ele delimita quais são os responsáveis, tirando principalmente o comerciante, e você tem uma segunda exceção, que a regra todos respondem de forma objetiva. E aí nós paramos exatamente ontem, quando eu falei para vocês que para o profissional liberal, essa responsabilização não será objetiva. Aqui você terá uma responsabilidade civil subjetiva. O que isso significa? Significa que aqui é preciso, obviamente, demonstrar que o profissional liberal ele agiu com culpa, né? Ele violou aqueles deveres de cuidado ou ele intencionalmente causou aquele dano ali, beleza? Aí eu falei para vocês que o que era o profissional liberal, nós fizemos uma breve qualificação dele aqui, que é aquele trabalho de forma autônoma, sem subordinação, enfim, oferecendo um serviço de atividade profissional especializada, e elencamos aqui o problema da prestação de serviço médico, e eu ainda alertei aqui para a questão odontológica também. Qual o problema? O primeiro problema é o que envolve a diferença de obrigação de meio e resultado. Confesso para vocês que eu penso dessa forma aqui. Se você tem a obrigação de meio, que é aquela que o sujeito se compromete a simplesmente fazer a prestação, não tem como você responsabilizar ele de forma objetiva, você segue a regra do Código de Defesa do Consumidor. Você tem que provar que ele agiu de forma culposa ali no dano que cometeu. Mas quando o sujeito ele se compromete ao resultado, aqui é como se você desse ao consumidor a possibilidade de ter a sua legítima expectativa respeitada. E aí já se fala em responsabilidade civil objetiva. Mas não é esse o entendimento do STJ. O STJ diz que, mesmo sendo obrigação de resultado, a responsabilidade civil continua sendo subjetiva. O interessante aqui é que o STJ fala, será subjetiva, você precisa demonstrar a culpa, mas essa culpa aqui será presumida. O que isso significa? Significa que há uma inversão do ônus da prova. Como assim, professor? Se eu estou falando de uma obrigação de resultado, por exemplo, o médico lá é o caso mais comum aqui da gente perceber. Uma cirurgia estética de beleza efetiva. Colocar silicone. Então veja se o médico se compromete a aquele determinado resultado lá em um aplicativo com fotos, vídeos e tal, ele tem que chegar àquele resultado.
Mas e se houver um dano qualquer? Se tiver, por exemplo, uma cicatriz que ficou muito feia, ou um seio que ficou torto, alguma coisa nesse sentido aqui. Você pode falar em responsabilização civil de consumo por aquele dano ali, mas essa responsabilização será subjetiva. Ok. Você terá que provar, em tese, que o médico agiu com negligência, imperícia, imprudência, ou mesmo que ele fez aquilo de forma intencional. Mas o STJ vem dizer aqui o seguinte: como era uma prestação de resultado, como você sabia aquilo ali, a culpa aqui será presumida. Como assim? O médico é que terá que provar que ele não agiu com culpa. Então veja que, em última análise, quando a gente fala em responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa, e quando a gente fala em responsabilidade com culpa presumida, elas são muito próximas. Apesar de não serem exatamente a mesma coisa, elas são muito próximas. Porque, no fundo, na objetiva pouco importa se houve culpa ou não. A culpa é independente. Agora aqui, você precisa demonstrar que não houve culpa, né? Então acaba sendo uma possibilidade a mais de defesa para o fornecedor, aqui no caso o profissional liberal. Esse é o posicionamento do STJ. Beleza? Aí vem o segundo problema. Qual é o segundo problema? A relação ou a responsabilidade civil quando existe fornecimento do serviço do médico ou dentista e de um hospital ou de uma clínica. Então veja o problema, ou melhor, veja o problemão. Vamos imaginar que você foi fazer uma cirurgia qualquer e aí essa cirurgia foi feita lá no hospital da Unimed. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: ele tem um problema, né? Tem mais o plano de saúde. Vamos pensar em um outro problema aqui para facilitar um pouco. Você vai lá no hospital Santa Terezinha. E aí você faz a cirurgia lá e por algum problema qualquer, essa cirurgia lhe causou um dano. Você teve, sei, qualquer um dano a mais ali. Teve uma lesão a mais, uma limitação de movimento, enfim. A pergunta que se faz é a seguinte: mesmo diante de um hospital, eu preciso continuar tendo que provar a culpa nesse caso? Ou seja, provar que alguém errou de forma culposa a ponto de me causar aquele dano ali? E o STJ ele ficava, ora tinha um posicionamento, ora tinha um posicionamento um pouco diferente, mudava isso aí, ora posicionava pela responsabilidade subjetiva, ora se posicionava pela responsabilidade objetiva, até que, se eu não me engano, em 2017, houve um posicionamento de uma turma que acabou se consolidando lá no STJ. E basicamente ele diz o seguinte: você tem, vamos dizer, duas possibilidades grandes. A primeira possibilidade é quando o dano é causado pelo hospital, ou vamos pensar aqui, pensando num dentista, pela clínica. Como assim? Vamos pensar no seguinte caso: você vai fazer uma cirurgia qualquer no hospital, aqui no meu exemplo, no Hospital Santa Terezinha, e dessa cirurgia você acaba adquirindo aí uma intoxicação alimentar. No momento que você foi receber ali, sei lá, uma janta, esperando para a cirurgia, coisa assim, você comeu algo estragado e teve uma intoxicação alimentar. Ou vamos pensar que você teve uma infecção qualquer hospitalar ali por falta de higiene, enfim. Então, quando o dano ele é causado pelo hospital, por mais que exista um médico ali, que a gente vai pensar em profissional liberal, você terá a responsabilidade apenas do hospital de forma objetiva. Segue a regra. Então, se houver, obviamente, o dano causado somente pelo hospital, inclusive porque na maioria dessas situações aqui, aquele sujeito que está envolvido com o hospital ali, ele no fundo é um funcionário e você não tem a participação do profissional liberal, como a gente falou ali, sem subordinação, enfim. Aí existe uma segunda possibilidade. Qual que é essa segunda possibilidade? Quando o dano é causado
pelo médico, vamos pensar aqui, dentista, a responsabilidade deverá ou dependerá. Aí veja, aqui na segunda situação, a gente tem a responsabilidade que é quando o dano, né? Quando o dano é causado efetivamente pelo médico ou pelo dentista aqui no meu exemplo, você vai depender de uma outra variável. Qual é essa variável? Se houver vínculo entre o médico e o hospital. Então veja, quando a gente pensa em um médico que fez alguma merda, você levou lá um parente seu para operar a mão direita, o médico operou a mão esquerda, beleza. Então houve um erro médico. Você vai responsabilizar quem? O médico e o hospital? Aí vem a primeira possibilidade. Se houver vínculo entre o médico e o hospital, haverá responsabilidade solidária. Então veja, o médico e o hospital vão responder. Entretanto, é preciso provar a culpa do médico, ou seja, a conduta culposa do médico. Responsabilidade civil que será subjetiva. E, se houver, o hospital será também responsabilizado. Aqui, essa responsabilidade civil será objetiva. Pouco importa se houve culpa ou não daquele hospital. Então, veja como que é a problemática. Se há um vínculo, o médico trabalha naquele hospital para aquele hospital. Ok. E ele fez merda. Erro médico. Ok. Primeiro, você vai ter que provar a culpa do médico. Havendo a culpa do médico, o hospital ele acaba sendo também responsável. Ou seja, a responsabilidade será solidária. Mas aqui haverá essa necessidade de provar a culpa do médico para, havendo a culpa do médico, o hospital também responder. Mas aí o hospital responde de forma objetiva. Pouco importa se analisa a culpa ou não daquele hospital em si. Se ele tinha conhecimento, por exemplo, que aquele médico ele não sabia diferenciar direita e esquerda, por exemplo, que é um problema comum, né, entre as pessoas, não saber diferenciar o que é esquerda e direita. Então veja, você não vai analisar se houve uma conduta culposa do hospital em si. Você vai ter que provar a conduta culposa do médico e, havendo a conduta culposa do médico, o hospital passa a ser responsabilizado de forma solidária. Veja, segunda possibilidade é a possibilidade em que você, se não houver vínculo algum entre o médico e o hospital. Se não houver vínculo algum entre o médico e o hospital. Neste caso, somente haverá responsabilidade do médico, de forma subjetiva. Necessário provar a culpa. Então, basicamente, você tem aqui aquelas situações em que o médico só usou o espaço ali, por qualquer razão, né? Ele, vamos pensar que alugou uma sala para ele poder fazer uma cirurgia, porque na clínica que ele atende, a clínica dele, ele não tem uma sala de cirurgia naqueles moldes ali. Então, se não houver vínculo entre o médico e o hospital, você só vai imputar a responsabilidade ao médico, obviamente, e seguirá a regra aqui do artigo 14, parágrafo 4º, que é o que vai falar que a responsabilidade pessoal do profissional será apurada mediante verificação de culpa. Então, vamos pensar aqui 3 possibilidades em regra, né, para você falar da responsabilidade entre o médico ou o dentista em um hospital e clínica. A primeira é quando esse dano é causado pelo hospital e pela clínica, uma infecção, intoxicação alimentar, ou sei lá, a cama que o cara estava deitado lá quebrou. Tem inúmeras possibilidades, né? Eu lembro de um caso na promotoria que eu peguei que era uma fábrica de medicamentos
e eles venderam para um determinado hospital lá um soro que na verdade era pura água, né? Então veja, o sujeito teve algum problema porque o soro que o hospital usava era água, né? Então você tem uma porção de possibilidades em que o dano é causado em razão de um descuido do hospital naquela prestação de serviço dele. Nesse caso, você responsabiliza obviamente só o hospital ali, de forma objetiva, a regra. Quando o dano é causado pelo médico ou pelo dentista, já é daquele profissional, a conduta que gerou o dano, né? O nexo entre dano e a conduta é da prática do serviço do médico, do dentista, você precisa pensar em duas possibilidades. A primeira é, se houver vínculo entre o médico e o hospital, você parte de uma responsabilidade solidária, mas segundo o STJ, e era aqui que tinha uma grande discussão, se seria objetiva ou subjetiva, o STJ considerou o entendimento de que você precisa saber a culpa do médico, então ela será subjetiva para o médico. Se você demonstrar que o médico agiu de forma culposa, você estende a responsabilidade ao hospital, mas aqui de forma objetiva. Já se não houver vínculo entre o médico e o hospital, o dentista e a clínica, você vai imputar a responsabilidade somente ao profissional, seguindo a regra aqui da responsabilidade civil subjetiva, conforme artigo 14, parágrafo 4º. Beleza? Então, tomem bastante cuidado com esse artigo aqui. Como ele é exceção, a única hipótese em que você tem responsabilidade civil subjetiva no Código de Defesa do Consumidor é essa aqui do profissional liberal. Então, como é a única, as chances disso aqui cair na sua prova, elas são imensas, né? Para ver se você está sabendo efetivamente a matéria. Geralmente eles colocam lá um salão de beleza, colocam lá mesmo um médico, né, um caso de um dentista, enfim, um fisioterapeuta, um personal trainer. Você tem várias possibilidades aí do serviço prestado pelo profissional liberal acabar causando um dano na pessoa, né? Tomar bastante cuidado com isso. Ponto importante aqui, um profissional liberal muito famoso e muito importante para nós é o próprio advogado. Então, a pergunta que pode ser feita é a seguinte: professor, e o advogado, né? Ele responde de forma subjetiva, objetiva. Então, toma cuidado, porque isso aqui também costuma cair na OAB. Para a relação advogado e cliente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Não tem nem ideia. Não sei explicar. A ideia aqui é que existe um lobby muito forte da OAB e a OAB se blindou do Código de Defesa do Consumidor com relação aos seus atendimentos advocatícios para a jurisprudência já consolidada, e aí eu não falo doutrina porque você tem vasta doutrina criticando isso. Não existe relação de consumo entre advogado e o seu cliente, né? Nem mesmo se houver aquelas bancas de advogados que a gente sabe, com vários funcionários ali, enfim. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nessa relação cliente e advogado. Beleza? Um outro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é o do artigo 17. Então nós estudamos aqui, só para esclarecer. O 12, que é o da responsabilidade pelo fato do produto. Responsabilidade não é solidária, ela é só desses 4 pokémons aqui: fabricante, produtor, construtor e importador. Tira o comerciante fora. Estudamos o 14, que é o fornecimento de serviço com defeito, como nós estamos falando, explicando aqui o que é um serviço com defeito e tal. Não é considerado defeituoso por novas técnicas e as causas excludentes de responsabilidade civil. Beleza. Aí vimos aqui agora há pouco o parágrafo 4º, responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante culpa. 15 vetado, 16 vetado, o 17, que é um artigo importantíssimo para nós. O que ele diz? Eu vou colocar mais um cuidado aqui. O artigo 17, ele diz o seguinte: para efeitos desta seção, veja, qual seção que nós estamos nos referindo? Estamos falando dos produtos e defeitos, produtos e serviços com defeito.
E o que que isso significa? Estamos falando da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. Então, para efeitos desta seção, ou seja, para efeitos de produtos e serviços com defeito, para efeito de produtos ou serviços que colocam em risco a vida, a saúde e a segurança do consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, veja, aqui nós temos um sujeito que eu falei com vocês já várias e várias vezes, que é o chamado consumidor bystander, ou consumidor vítima. É aquele sujeito que, apesar de não estar na relação jurídica de consumo, acaba sofrendo com o acidente de consumo. Por isso, vítima. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou falando de produtos ou serviços com defeito. E vamos pensar na situação aqui. Eu estou andando pela rua, de boa, tranquilão, quando de repente vem um ônibus que está prestando um serviço para, sei lá, o Ender. O Ender está pegando um ônibus qualquer aqui, saindo de Rio Verde indo para Goiânia. Enquanto o ônibus passa, então veja, um serviço de transporte de pessoa sendo oferecido para o Ender. Quando esse ônibus passa perto de mim, estou correndo ali, atrás do Arício, estou correndo na rua, na calçada, sei lá, a roda do ônibus solta. Então veja, isso é extremamente comum, acreditem, a roda do ônibus solta. E veja, eu estou correndo, a roda vem e me acerta. Puf! E aí vai ali mais uma fratura. Pergunta-se, eu, Arthur, tenho alguma relação com aquela empresa de ônibus? Fala, não, você não tem relação nenhuma. Você pode até falar que o Ender, por exemplo, sofreu ali, bateu a cabeça no vidro quando o ônibus perdeu a roda e balançou, uma coisa assim. O Ender, você poderia falar que existe uma relação dele com a prestação de serviço de ônibus. Eu não tenho relação nenhuma com ônibus. Mas veja, eu fui uma vítima daquele defeito ali. Por quê? Porque aquele serviço prestado sem a segurança adequada, ele acabou me gerando um dano. E aí eu serei considerado consumidor. Na verdade, nem sou considerado consumidor, eu sou equiparado ao consumidor. E o que que isso significa? Significa que eu, vítima, que não tem relação nenhuma com aquela empresa ali, eu vou ter toda a proteção a meu favor que teria qualquer consumidor que tivesse não uma relação efetivamente efetivamente com aquela empresa ali. Então, para dar um exemplo besta para vocês aqui de quem seria o consumidor bystander, né? Outro exemplo que eu poderia trabalhar aqui já com produtos é do próprio airbag mortal, né? Aqui agora eu estou dando carona para o Ender, que quer viajar para Goiânia. Tem um Honda Civic que é equipado com o nosso carinhoso airbag mortal, que quando ele explode, sai uma lança de metal em direção à pessoa. O que que acontece? Eu bato o carro, eu, abençoado que sou, saio de boa, ileso. E o que que acontece com o Ender? O airbag infla e sai aquela lança de metal em direção a ele, o lesionando. A pergunta que se faz é, o Ender é consumidor nesse caso? Da Honda? Do airbag ali, da fábrica de airbag? Obviamente que não. Ele estava pegando uma carona. Ele nem tem carro, no meu exemplo aqui. Ele estava pegando uma carona. Mas ele é protegido pelo código porque existe uma presunção aqui de equiparação do consumidor que sofre um dano pelo um evento acidental de consumo. Por que eu estou falando tudo isso aqui, já destacando para vocês tomarem bastante cuidado? Para esse cara aqui, eu vou colocar bem grandão aqui, atenção. Para essa espécie de consumidor, pouco importa quem é a vítima. Então veja, teve uma questãozinha da OAB que foi fodida. Quando eu vi ela, foi no... Não sei se foi a primeira, acho que foi a primeira prova do ano passado. Quando eu vi ela, eu falei, nossa, que examinador filho da mãe. Basicamente, ele fez o seguinte, ele colocou uma empresa, olha que loucura, era mais ou menos assim, uma empresa comprou carros, beleza. E aí, o que que aconteceu?
Essa empresa, ela colocou lá um funcionário para dirigir o carro dela, e esse funcionário acabou sofrendo um acidente porque o carro que foi comprado da marca X, ele tinha um defeito de fabricação e o freio não funcionava. Era um negócio assim. Aí, quando você ia lá nas alternativas, tinha questões alternativas que falavam assim: não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a empresa comprou esse carro para obter lucro, conforme se aplica a teoria do finalismo mitigado e tal. Então, veja, ela tinha uma alternativa lá que era linda, para você lembrar lá que tem o finalismo, tem o maximalismo, tem o finalismo mitigado e tal. E ela estava totalmente errada. Por que errada? Porque aqui no consumidor vítima, você pouco importa quem que é esse consumidor. Não importa se ele é um consumidor pessoa jurídica, não importa se ele é um consumidor pessoa física, não importa se ele ganha, que se ele tem algum lucro com aquilo, ele pouco importa. A única questão que você tem que analisar é se aquele consumidor, aquela pessoa, que pode ser que nem seja consumidor, é se ela sofreu um acidente de consumo. E acidente de consumo é um produto ou um serviço que tem defeito, colocar a vida, saúde e segurança em risco. Nesse caso aqui, você tinha que colocar lá que a pessoa jurídica, no caso a empresa, ela seria consumidora porque aquele carro foi vendido com defeito. Então ela seria uma consumidora do tipo vítima. Pouco importa se ela usa aquele carro na sua atividade ou não. Eu achei uma questão muito paia. Por quê? Porque ela derrubou uma galera. Uma galera, né? Até algumas pessoas falaram assim, isso aqui vai ser anulado e tal, porque tem duas alternativas, enfim. Não, né? Por quê? Para o consumidor vítima, pouco importa quem que é aquela vítima ali. Se tem um produto ou um serviço com defeito, que é possível de colocar as pessoas com risco aqui, né, a vida, saúde e segurança, você tem a aplicação do código ali, como equiparando aqueles consumidores ali. Beleza? Então tomar cuidado com esse artigo aqui, eu falei para vocês que a gente ia falar bastante deles. Pra vocês terem uma ideia, até um caso que eu coloquei na minha tese, o STJ já aplicou essa situação aqui para um sujeito que caiu um avião na casa dele. E ele colocou, o STJ entendeu que houve ali uma equiparação do consumidor porque ele foi uma vítima. Ele foi vítima de quê? Do serviço aéreo, de transporte aéreo que era prestado com defeito. Tanto é que o avião caiu. O avião caiu em cima da casa dele e como ele foi uma vítima de um serviço de transporte de pessoas aéreo que foi prestado de forma defeituosa, tanto é que é acidental, ele acabou tendo o código aplicado a seu favor. Uma decisão bem interessante que faz isso aqui, né? Com o Código de Defesa do Consumidor. O cara sofreu um acidente porque caiu um avião na casa dele. E o STJ entendeu que para a situação você aplica o código, razão de ser ali o sujeito que sofreu o dano pelo avião que caiu na casa dele, o Gustavo não está dando moral mais, eu estou pegando ele como aluno exemplar, né? Então, nesse caso aqui, o avião caiu na casa do cara e foi considerado vítima pelo código, né? Pelo STJ, no caso. Então, de forma breve aqui, era isso para a gente falar hoje, encerrando a parte de defeito, encerrando a parte de tanto responsabilidade pelo fato do produto quanto do fato do serviço. A gente pula agora para o próximo artigo, que é o artigo 18, e aí já é a responsabilidade pelo vício. Isso aqui é um pouco mais simples, tem, eu diria assim, mais regras, não tem tantas exceções. Insisto com vocês, as duas exceções de responsabilidade civil, isso aqui despenca em prol do OAB. Se eu puder fechar o olho e falar, vai cair uma coisa no OAB, ou é isso aqui, tirando o comerciante de uma responsabilidade para o produto. Então fala lá que não sei quem vendeu um produto, esse produto explodiu e tal. E aí vem uma questãozinha toda bonita falando, a responsabilidade civil de consumo é solidária, todos os fornecedores respondem e tal. E tá errado. Por quê? Porque o comerciante só vai ser responsabilizado nessas situações. A outra exceção é o caso da responsabilidade do profissional liberal, que será apurada de forma a verificar a culpa, que é a que a gente chama de responsabilidade civil subjetiva. Beleza? Então é isso. Na próxima aula nós continuamos o assunto aqui. Se você gostou da aula, dá uma curtida aqui, dúvidas nos comentários. Se tiver algum coleguinha que está estudando esse assunto aí, pode se beneficiar com essa matéria, por favor, compartilhe e até a próxima.